A cultura é essa atmosfera que tem dentro da empresa. Eu já vi excelentes profissionais trocarem de empresa, às vezes no mesmo segmento, concorrentes, e performarem muito mal. Aí por que ele performou mal? Porque ele desaprendeu a trabalhar? Com essa conversa de hoje, você vai aprender a contratar melhor. E eu já começo aqui com o Daniel Monteiro, fundador da Yellow. Bem-vindo, meu caro. Fala pra gente quais são as habilidades mais desejadas pelas empresas na hora de contratar alguém. Bom, muito bom estar aqui com vocês hoje. Já tenho acompanhado o podcast já tem um tempo. Vocês estão mandando bem, viu, Rafa? Eu vou te falar, viu? Aqui não sai nada mais ou menos. São os convidados, como você. Não, aqui é tudo maravilhoso. E eu acho que a coisa mais difícil, ou o maior desafio hoje para você contratar certo é justamente identificar essas habilidades que são mais desejadas nas pessoas. Porque quando a gente fala de habilidades desejadas, geralmente é aquilo que é novidade. Uhum. Né? Você vai num restaurante, você quer provar um prato diferente ou aquele prato que você sempre gostou. Então, o que acontece hoje com as habilidades do futuro é que todas elas vão passar por 3 grupos. Primeiro, inteligência artificial. Então, tudo que tange inteligência artificial, cybersecurity, toda essa parte de inovação que está hypado e vai continuar assim um tempo, isso é uma habilidade importante. A outra habilidade vai ser muito ligada a relacionamentos profissionais, networking, capacidade de negociação, conexão, tudo isso que tem a ver com você e uma outra pessoa. E o terceiro tem muito a ver com você e você mesmo. Disciplina, organização, gestão de tempo. Então, olha que interessante, cara. A gente não falou aqui de nenhuma habilidade técnica exclusiva de uma única área. Então, eu não estou falando aqui que a habilidade do futuro é contabilidade para restituição do CMS. Uhum. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo aqui que a habilidade do futuro é SEO para IA. Não, eu estou dizendo que a IA, tudo que envolve IA, extremamente horizontalizado, e 2 habilidades que são de relacionamento externo e relacionamento com o próprio trabalho. Boa. E quais são as habilidades que estão em alta por causa da inteligência artificial? Cara, acho que a inteligência artificial ela tem uma característica que a gente está vendo se avançar muito rápido, dela deixar de ser uma hard skill e começar a ser uma soft skill. Qual que é a diferença de hard skill e soft skill? Hard skill é aquela habilidade técnica específica para a execução de uma tarefa. A soft skill é aquela habilidade de uso de ferramentas, de comportamento, de execução do seu trabalho. Vou te dar um exemplo. Para mim, a IA vai ter o mesmo destino do datilógrafo, né? Que era o pessoal que digitava. Pô, eu fiz cursinho disso, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro de ter feito o cursinho. A IA é a mesma coisa. As pessoas vão começar a usar a IA e daqui a pouco eu vou exigir IA para todo tipo de carreira e de função. Por quê? Porque isso vai ser uma ferramenta tal qual hoje não tem diferencial nenhum se você colocar no teu currículo que tem pacote Office. Isso é como se fosse uma alfabetização digital. Então a gente está numa segunda ou terceira ou quarta, quinta era de alfabetização digital pela IA. Então, quando a gente fala de IA, é algo extremamente transversal. Uhum. E o que hoje você vê, Daniel, o pacote Office aí, que era o básico ali, a pessoa tem um currículo extremamente vazio, coloca lá o pacote Office. O que é o pacote Office hoje nessa era digital, cara? Cara, acho que primeiro que o pacote Office do passado, ele continua super atualizado. Eu ainda não consigo entender porque o pessoal insiste em não aprender o tal do Excel. Gente, Excel é melhor do que calculadora. Excel é vida. Então, acho que existem algumas coisas básicas, né, dentro de um bom currículo. E aqui, gente, eu preciso fazer um recorte muito importante, porque quando a gente fala de um bom currículo, eu preciso diferenciar isso de um cargo de nível superior e de um cargo de nível não superior. Então, vamos falar do cargo de nível superior primeiro e depois nós vamos falar do não superior. Quando eu falo de habilidades mínimas de um currículo do nível superior, de gente que já formou na faculdade, acho que tem 3 coisinhas ou 4 coisinhas ali que são básicas. A primeira delas é o inglês. Uhum. Cara, nós estamos em 2025, é impossível hoje você ver uma empresa que não tenha ou um fornecedor, ou um cliente, ou um curso, ou algo globalizado. E as pessoas ainda
não entenderam isso. Às vezes as pessoas preferem fazer um MBA de R$80 mil, R$200 mil, do que pagar um cursinho de inglês, ou às vezes até fazer um cursinho gratuito e começar a dar uma destravada. Então, inglês é uma ferramenta de trabalho, sim. Você quer trabalhar em multinacional, que é o sonho de muitas pessoas, sem inglês, meu amigo, a porta está fechada. A gente tem as habilidades mínimas, vamos dizer assim, de uso de ferramentas. É lógico que o pacote Office ainda é desejado, minimamente desejado, mas você tem muita afinidade com outros sistemas. Então, por exemplo, se eu for contratar uma pessoa para a área comercial que não sabe mexer no CRM, é difícil. Eu vou contratar uma pessoa para a área financeira que não sabe mexer no RP, também é difícil. Então, essas ferramentas que são inerentes das funções, né? Lógico que não tem uma padrão para todas. E eu acho que tem algumas habilidades de comunicação, relacionamento, porque o trabalho com os adventos de tecnologia ele tende a ser cada vez menos operacional e mais intelectual. Você tende a terminar aquela repetição de tarefas, porque uma máquina vai fazer isso para você talvez muito melhor do que você, e você entra para o trabalho relacionado com as pessoas, com as decisões, com a inteligência. Então, todas essas habilidades, elas passam por comunicação. E aí eu estou falando de comunicação escrita e oral. Porque às vezes a pessoa acha que a pessoa fala muito bem, ela vai escrever um e-mail. É terrível o que você está lendo ali. Eu não sei se você já passou por isso. É engraçado, né, cara? A gente às vezes recebe uns e-mails marketings assim, e você lê e você fala assim, cara... Por favor. Por favor. Dá vontade de você redigir e mandar para lá e falar assim, tenta me vender agora. Exatamente. Pô, joga no mínimo no chat GPT primeiro, em vez de fazer isso. Ô Dani, eu durante muitos anos aí como empresário, cara, sempre encarei cultura como balela, para mim, sempre. O que você tem a dizer a respeito disso? Cara, eu já ouvi muito isso e eu acredito que eu já pensei muito isso, de que cultura é balela. Mas por que a gente pensa isso? É porque existe uma forma romantizada de vender o assunto cultura. Até porque esse assunto vende. Fato. Agora, cultura nada mais é do que como as coisas acontecem e como as relações permanecem dentro da empresa. Então eu falo que a cultura forte, ela atrai e repele. É muito... Eu gosto de trazer alguns exemplos mais lúdicos, né? Sair às vezes do meio corporativo e ir para o futebol. Não sei se você já percebeu, às vezes tem alguns times, tipo um Corinthians, um Flamengo, que tem um jogador que entra e o cara é ídolo. Porque o cara é polêmico, porque o cara gosta de dar entrevista, o cara provoca o adversário. Aí o cara vai para um outro time que é um pouco mais... A torcida é um pouco mais fria, eu não vou citar nomes para não criar problema, mas ele vai para um outro time, o cara não performa. Por quê? Porque ele gosta da pressão. Se ele sair de um Corinthians, ele não vai jogar nada. E tem cara que é o contrário. Se ele for para um Corinthians, para um Flamengo, ele para de jogar bola, cara. É a mesma coisa que a cultura. Então eu falo que a cultura é essa atmosfera que tem dentro da empresa. Eu já vi excelentes profissionais trocarem de empresa, às vezes no mesmo segmento, concorrentes, e performarem muito mal. Aí por que ele performou mal? É porque ele desaprendeu a trabalhar? Não. Mas porque a atmosfera, o jeito que o trabalho acontece, como as relações permanecem, mudou. Então, assim, cultura é muita balela quando você escuta a turma que está querendo vender cursinho ou aulas de como implantar a sua cultura. Porque, primeira coisa, cultura não se implanta, ela já existe. Você define, documenta e replica. Isso é cultura. E cultura tem uma definição que eu gosto muito sobre cultura, que é cultura é tudo aquilo que eu tolero e incentivo. Então, se na minha empresa eu incentivo o atraso nas reuniões, se eu tolero falta de pontualidade, isso é cultura. Não precisa estar documentado na parede. Às vezes o pessoal acha que cultura é aquilo que está lá na parede. Não. Aquilo ali pode ser que tenha, mas a cultura... ela acontece na calada, nos corredores, no cafezinho, no chat privado entre os funcionários. E isso é onde está a cultura. Boa. A gente vai ter um episódio específico sobre isso,
Vamos colocar o link aqui no vídeo para você que está nos assistindo no YouTube. Se você estiver ouvindo aí nos nossos canais da Apple Podcast ou do Spotify, procura aí, porque depois que eu entendi, né, cara, que é a coisa mais importante na empresa, né? Não tem jeito. E eu conversei com uma pessoa muito boa de recursos humanos, muito fera, e ela me abriu a cabeça na época, sabe? Eu sempre tive assim, cara, esse negócio não existe, porra. E aí, 1 hora de conversa com ela, no final das contas, ela falou, pronto, então, tudo isso que você falou é a cultura no dia a dia da empresa, é como você contrata as pessoas que estão aqui, etc, etc, olha isso, olha aquilo e tal. Porra, caramba, então é isso que você disse, né, Daniel? A cultura tá lá. Você não vai criar, vamos criar agora a nossa cultura aqui, né? Não é um planejamento estratégico, ela já é inerente ali ao negócio, né? Ainda mais quando o negócio é menor. Quando você vai para uma empresa muito grande, é onde cabe, às vezes, um projeto de transformação, redefinição de cultura e tudo mais. Então, você vai olhar para uma Ambev, você vai olhar para uma ArcelorMittal, para empresas gigantescas, você vai falar assim, pô, cara, como que a cultura funciona ali dentro? É um manual de boa conduta. Uhum. Isso é cultura para eles. Mas você tem as microculturas. Mas eu vou deixar isso para o episódio da frente. Boa, gostei. Microculturas é um super assunto, cara. E vale a pena a gente reforçar isso. Mas eu te vejo daqui a pouco. Boa, muito bom. Cara, todo mundo deve te perguntar isso. Quais são as dicas práticas? Como que eu conduzo muito bem uma entrevista e não erro na hora de contratar alguém? Rafa, esses dias dei um treinamento e eu disse uma frase que ela tem muito efeito. A entrevista nada mais é do que um teatro. Por que ela é um teatro? Porque assim como a estrutura grega de um teatro tem 5 atos, a entrevista também deve ser organizada e preparada com roteiro, atores e plateia. Então, quando a gente fala que ela é um teatro, não é porque ela é uma fantasia. Não, é porque ela tem a estrutura de um teatro. Então, quando você entra para dentro da peça teatral, você tem 5 atos. Você tem a exposição, o alto né, que a coisa cresce, chega no clímax, a queda e a conclusão. Assim como numa entrevista. Então, você primeiro se apresenta, depois você começa a introduzir o assunto, fala de dinheiro, é o clímax. Gente, entrevista sem falar de dinheiro não é entrevista. Se a gente está falando de trabalho, trabalho requer falar de dinheiro. Depois eu vou chegando às minhas conclusões e no final eu passo um feedback. Então existe uma estrutura mínima, né? Eu já até gravei isso em algumas outras aulas, algumas coisas assim. Tem um treinamento muito legal que eu faço com um time nosso lá da Yellow, mas a estrutura é um teatro. Não porque é um fantoche, mas porque ela tem uma liturgia, um passo a passo a ser seguido. Tem um ator principal, que é o entrevistador, tem a plateia, que é o convidado, o candidato, e ela tem um palco, ela tem um momento, ela tem um tempo, ela tem um cenário. Entendeu? Então, se não tiver tudo isso, não é uma entrevista. Igual a gente aqui. Você se preparou, você mandou as perguntas. Eu sei que fica parecendo que é tudo no improviso, mas não. A gente está preparadinho, pessoal. É a mesma coisa. Então, não existe improviso para dentro da entrevista. Esse é, para mim, o primeiro ponto. Boa. Tem algo simples, mas que precisa ser dito. É impossível você entrar dentro de uma sala de entrevista sem ter lido o currículo da pessoa. Parece bobagem, mas acontece. Assim, como é que é? É raro, mas acontece com frequência. Porque como que você vai conversar com uma pessoa que disponibilizou 1 hora do dia dela para bater um papo com você e você não fez o mínimo de saber quem era ela? E aí, no final da entrevista, você fala assim, não quero contratar essa pessoa, porque ela não pesquisou sobre a minha empresa. Ah, é? Você leu o currículo dela? Então, assim, existe hoje uma relação do trabalho mudou muito. Então, eu preciso ser atrativo para o candidato. Eu não posso fazer da minha entrevista uma inquisição do IBGE lá. Eu vou perguntar nome e vou ticando as coisas. Não é isso. A entrevista é um momento de conexão porque eu preciso convencer essa pessoa a trabalhar comigo. Principalmente se eu falo de vagas um pouco mais estratégicas, de vagas de nível tático, ela precisa comprar a empresa. E aí eu chego no último ponto, que é a entrevista é um momento de venda. Eu estou vendendo para uma pessoa muito mais do que comprando uma pessoa, na figura do entrevistador.
Então, como que é um bom vendedor? O que ele faz? Pergunta, entende, avalia, se encaixa, se não encaixa. E aí, o que ele fala para o cliente dele? Ele fala, olha, eu falo o que o meu cliente precisa ouvir para tomar uma decisão de compra, se eu entendo que ele é o cliente que eu quero. Então, a entrevista ela tem essa característica de ser algo de vendas, de perguntar, de entender. E uma dica prática, né? A gente não ficar só nos conceitos, assim. Tem duas coisinhas que eu gosto de avaliar muito em qualquer entrevista que eu faço. Primeiro delas, a gente chama de vetor de motivação. Eu quero saber por que uma pessoa sairia da empresa atual dela e iria para outra empresa. Por que essa movimentação está acontecendo? Ou então, por que uma pessoa que está desempregada toparia parar de procurar emprego para entrar numa empresa? E aí, no meu caso, na Yellow, a gente é o intermediador dessa brincadeira. A gente é o cupido das vagas, né? Vamos dizer assim. Então, esse vetor de motivação, ele é crítico para eu entender se o que a pessoa deseja, a empresa consegue entregar. E a gente divide o vetor de motivação em 5 grupos. E eu acho legal a gente fazer essas definições um pouco categorizadas, porque fica mais fácil de você discursar sobre o assunto e você cria como se fosse um idioma interno para a gente poder tratar sobre isso. Uhum. Então, o primeiro deles a gente chama que é o ego. O que é o ego? Eu quero crescer profissionalmente, eu quero um cargo maior, eu quero trabalhar numa empresa renomada. Isso é o ego. O segundo vetor é o que a gente chama de saúde, ou seja, tem algo que está me adoecendo e que me faz querer sair. Esse daqui é um caso que ele acontece com baixa frequência, mas quando acontece ele é muito evidente. O ego às vezes é um pouco sutil, ele vai te passar nas entrelinhas. Tem o terceiro que foi modinha nos últimos anos, que a gente chama de equilíbrio. Eu quero qualidade de vida, quero home office, quero trabalhar perto de casa, quero trabalhar 3 horas por dia com 2 de almoço, essas coisas todas, né, que a gente ficou ouvindo, mas existe sim um equilíbrio como vetor de motivação, que é, cara, eu vou tomar uma decisão de carreira de não ficar viajando tanto, porque eu estou com 2 filhos pequenos em casa. Uhum. Isso é equilíbrio, tá? Tem o outro que a gente chama que é dinheiro, que nada mais é do que dinheiro, e é super válido, super importante. E tem um último que a gente chama que é propósito. E esse daqui ele tem um gatilho muito interessante sobre a parte financeira. Eu já vi pessoas trocarem de emprego para ganharem 30%, 40%, 50% a menos para ir para uma empresa onde tinha conexão de propósito. Então, se a tua empresa tem uma conexão de propósito muito grande, você precisa de pessoas que tenham essa conexão e entenda que para elas dinheiro não vai ser problema. Mas muito cuidado, porque propósito, se for como é que chama? No overselling, né? Vai criar uma decepção imediata. Em 4 meses esse cara está fora. Como é que você descobre que a empresa, esse propósito não é um fantoche, um teatro, balela? Cara, com a gente é muito difícil a gente fazer um voo de beija-flor dentro de um cliente da Yellow e descobrir se a empresa ela é coerente o que ela faz com o que ela fala. Tem alguns casos infelizes que a gente já passou de empresas que tinham um forte impacto ambiental e de fato tinham, mas lá dentro era um caos. Isso já aconteceu. Mas eu entendo que existe o que a empresa fala e deseja que seja uma realidade, mas nada melhor do que entender com as pessoas lá de dentro se aquilo é ou não verdade. Uhum. Pô, a gente tem 8 anos de mercado, né? Já devemos ter conduzido aí, nesses 8 anos, mais de 2.000 vagas de nível estratégico e tático. É muito difícil hoje, dentro dos nossos clientes, a gente não ter conversado com nenhuma pessoa que já não tenha passado por aquela empresa ou que não tenha uma referência daquela empresa. Então, quando chega um cliente novo, e hoje a gente tem trabalhado com principalmente 2 perfis de empresas que têm dado muito certo o nosso serviço com eles. São empresas muito grandes que estão passando por uma transformação digital, transformação cultural e enxergam na Yellow. Falou, cara, vocês não estão na turma do Red Hunter lá, da Faria Lima de terno e gravata, vocês entendem o que eu preciso para estar preparado para essa era que está acontecendo de transformação absurda. E o segundo são empresas que já nasceram inovadoras. Então, tem muita coisa nesse grupo aqui que às vezes são empresas que eu nunca ouvi falar na vida.
Então a gente precisa fazer uma pesquisa sobre isso. Nada melhor do que referência. Então a gente gosta de conversar com pessoas que passaram pelas empresas. E outra, muitas vezes a gente conversa com o dono da empresa, o discurso é A, e a gente conversa com o diretor da empresa, o discurso é B, a gente conversa com outro gerente da empresa, o discurso é C. Esse é um indício forte de que a empresa não é coerente daquilo que ela fala para aquilo que ela faz. Porque a coerência ela é muito difícil de ser mantida num ambiente de não verdade. Então, quando você tem esses desvios de discurso, é porque um lá de cima entende que gostaria de ser de um jeito, mas os outros do caminho ali percebem diferente. Então, esse negócio de propósito é muito sério. Pergunta muito boa. Então, isso vai ter um impacto direto na contratação. Então, vamos colocar um exemplo prático. Você tem um diretor que precisa contratar um gerente e ele tem uma ideia do propósito da empresa, o CEO tem outra, o CFO tem outra. Cara, como que se alinha isso, então, para você não contratar a pessoa errada? A gente tem algumas diferenças de propósitos dentro da empresa, que vamos dizer assim, é um propósito, é um foco, é um objetivo da área. Isso é muito comum. Às vezes eu tenho uma área financeira e eu tenho até uma homogeneidade de perfis ali dentro, e quando eu vou para a área comercial dessa empresa, parece que são empresas diferentes. Então isso acaba traduzindo em algum ruído de propósito. Então, acho que é bom a gente traduzir o que é propósito primeiro. Tá? Eu acho que propósito, tem uma definição que eu gosto muito, é aquilo que te faz levantar de manhã sem ficar murmurando, reclamando da vida e ter motivação para seguir o seu dia. Isso é propósito. É uma coisa meio lúdica, mas para mim propósito está muito dentro disso. Assim, de um motor para você fazer aquilo que você tem que fazer. De um objetivo que você tem pela frente, de algo que te deixa feliz ao longo do seu dia. Eu, por exemplo, quando a gente fecha uma vaga, eu fico felizão, cara. Pô, é um negócio fantástico. É uma notícia muito legal. Você ligar para um cara, você ligar para uma moça, falar assim, olha, parabéns, você foi aprovada no processo seletivo. É muito legal isso. Então isso mexe comigo, isso me deixa feliz. Eu nem sei quanto que vai ser o faturamento. Esse momento ali me deu uma dose de alegria que é indescritível. Por quê? Porque isso está casando com o meu propósito. Então, esse é o propósito geral da Yellow. Mas quando eu entro dentro de cada uma das áreas, eu tenho os propósitozinhos diferentes. Agora, como que eu alinho isso tudo dentro da empresa? Você lembra que eu te falei que a entrevista é um teatro? Eu preciso ter um roteiro. As pessoas da empresa que são porta-vozes da empresa, e engana-se a gente achar que o porta-voz é só quem vai no Valor Econômico dar uma entrevista. Se você está fazendo uma entrevista de emprego com um novo funcionário que você vai contratar, você é um porta-voz da tua empresa. Você precisa ter um discurso alinhado. Esse desalinhamento de discurso ele é muito prejudicial para a empresa. E aí a gente entra no processo da entrevista em si, como você está dizendo, é um teatro. Como que isso não vira uma mentira, né? Eu tenho um grupo de amigos e um deles, ele sempre me fala, a gente conversa sobre entrevista, recrutamento e tal, e ele é indignado com isso. Fala, cara, mas todo mundo mente, cara. É aquela balela o tempo todo, o cara da empresa vai pintar aquele quadro da empresa maravilhosa, o candidato vai falar que fez, aconteceu, às vezes nem foi ele, às vezes ele participou 5% ali do projeto e ele fica puxando sardinha pro lado dele. Isso aí não tem como, não. Você vai ver no dia a dia. E aí, depois que a pessoa entrar, que você vai ver se você acertou ou errou. Como que você descobre se um candidato está falando a verdade ou não no processo da entrevista? Tem uma técnica que eu gosto de usar muito sobre... Tem uma técnica de entrevista que é muito legal, que é usar perguntas abertas e fechadas. Mas tem uma regrinha para isso acontecer, que eu chamo de 1, 2, 2, 1. O que é? Eu faço uma pergunta aberta. Qual que é a sua... me conte um pouco mais dos resultados que você teve na sua última empresa. Aí ele vai contar, vai falar. Aí depois eu faço 2 perguntas fechadas. Qual foi a sua participação nesse resultado? Qual era o resultado antes de você estar na empresa? Isso foi um aumento? São perguntas que ele vai me responder com número, com sim, com não. Depois eu faço 2 perguntas abertas. Por quê? Aí eu vou deixar ele falar mais para ver se ele não se contradiz.
E depois eu volto e repito uma das 2 perguntas fechadas para poder saber se a minha dúvida foi suprida ou não. Então, a técnicazinha é 1, 2, 2, 1. Então, uma pergunta aberta, 2 perguntas fechadas, 2 perguntas abertas e uma pergunta fechada. Gente, isso aqui é um mantra que eu uso em quase todas as minhas interações comerciais, entrevistas e tal. Que aí eu consigo ter uma investigação mais ampla da conversa que eu estou tendo. Boa. Dentro dessa conversa, quais são as perguntas obrigatórias, cara, que todo mundo tem que fazer na hora da entrevista? Eu acho que a pergunta obrigatória é aquela que você tem medo da resposta ser... Você tem medo da resposta. A pergunta obrigatória é aquela que você tem medo da resposta. Por quê? Se você tem medo de uma resposta que vai te desagradar, é justamente essa pergunta que você tem que fazer. Você teve algum problema de compliance na sua empresa? Ninguém vai te responder que sim. Ou se vai te responder que sim, vai pôr a culpa em alguém. Agora, se você faz uma pergunta que a gente chama de entrevista por competência, ou seja, eu pergunto para a pessoa como ela lidou dentro de uma situação que pode ou não ter a ver com compliance e ela vai me contar aquela historinha. Então, sei lá, vou pegar que eu estou entrevistando um cara do comercial. E aí vai, conversa vem, usei 1, 2, 2, 2, 1, fui lá, fiz uma pergunta. Aí eu falei assim, cara, você já ouviu falar desse negócio de Lava Jato, antigo, né? Você estava trabalhando nessa época? Tava. Pô, cara, que coisa terrível, né, velho? Nossa, meu Deus. Aí você abaixa a guarda. Só que você tá com a pergunta aqui debaixo da mesa, sem ele saber que você tá com a pergunta. Pô, mas que coisa terrível, cara. Isso é terrível. Não, que bom que isso passou, né? Aí o cara, não, isso não passou não, funciona assim até hoje. Eu falei, é mesmo? Não sabia. Oh, que coisa, não? Como assim? Não, até hoje, quando eu vou fechar um contrato, geralmente os suprimentos vêm com uma conversa furada e tal. Eu falei, é mesmo, cara, não sabia que isso estava desse jeito ainda não. Eu falei, cara, tá, e até piorou. É mesmo? Nossa. E o que você faz? Cara, pô, se não fizer, não tem como fechar, né? Isso é importante para a empresa. Aí você fala, não, eu concordo, isso é muito importante para a empresa mesmo. Aí eu já fiz minha pergunta. Entendeu? Então, assim, isso aqui não é um caso fictício, tá? Isso é uma entrevista real. Caramba. Aconteceu desse jeito. Então, assim, perguntar diretamente o que você quer saber, muitas vezes você não vai ter a resposta. A resposta que você não quer, ela está nas entrelinhas. Essa técnica é fantástica, cara, da pergunta aberta e fechada, né? Porque é o que você disse, você consegue ver se a pessoa está contradizendo, se ela está... E se ela tem, cara, um número, quanto mais você tem um número na cabeça, né? Tipo assim, mais claro foi a sua participação naquele projeto ou naquela função, né? Porque assim, pegar o caso clássico, né, do comercial, a liderança de vendas. Tá, cara, qual que era a meta do ano? Qual foi a meta que você... né? É uma pergunta fechada. Beleza. E aí você vai trabalhando em cima, tá? Como? E eu gosto muito também, Dani, às vezes, dentro da pergunta aberta, eu solto conta mais. Vai dando né? corda. Tipo, e aí? É isso mesmo. No final, cara, a pessoa já tá assim, eu não sei mais o que eu falo. Mas quando a pessoa, ela realmente, cara, ela participou, ela foi ativa ali naquele resultado, cara, a conversa parece que não tem fim, né? Porque ela também vai lembrando do que aconteceu. Nossa, não, e aí eu lembrei que tal situação, a gente teve esse problema decorrente disso, e ela consegue contar uma história, né? A história tem coerência, né? Ela tem consistência, e quem realmente vem colocando-se em um papel de tipo assim, o cara tá mentindo na lata ali, dá para pegar, né? E tem algumas perguntinhas que elas são muito específicas para funções. Vou dar um exemplo aqui que eu ouvi essa semana de um cliente nosso que contrata um exército de pré-venda. Muita gente, de SDR, BDR, time comercial. Olha que interessante a pergunta que o cara faz. Ele fala assim, por favor, me resuma a sua vida profissional e pessoal em 40 segundos. E deixa a pessoa falar. E aí o que ele fala? Cara, se a pessoa de pré-vendas não consegue em 40 minutos resumir a história dela pessoal e profissional, como que ela vai conseguir hoje fazer uma ligação
que uma ligação de pré-vendas demora menos de 2 minutos, com absoluta certeza, e criar o interesse de fazer um agendamento com esse cliente. Boa. Então, ele cria nessa situação o que a gente chama de uma entrevista por competência, uma pergunta por competência. Ele quer, qual que é a competência que ele quer saber? Eu quero saber se essa pessoa tem poder de síntese e se ela consegue juntar a essa síntese um storytelling interessante. Porque essa é a principal habilidade de um pré-venda. Então, quando a gente entra dentro de uma empresa para poder fazer o recrutamento, ou quando a gente tem alguma vaga que a gente está acostumado a fazer, tem algumas perguntas-chave que a gente já tem assim, quase que automático para a gente fazer, né? Eu, pelo menos, quando a gente faz a vaga de RH, eu gosto muito de entender como que é a definição que ela tem para a cultura. Assim, qual que é a sua definição para a cultura? Aí ela vai me citar Peter Drucker. Eu não quero Peter Drucker, velho. Eu quero a sua definição. Entende? Assim, eu quero, nas suas palavras, o que você entende? Porque se ela ficar me citando coisas, ela não vai me trazer o que é para mim, aquilo que ela vai defender como RH dentro da empresa. Quando eu vou falar de financeiro, eu faço perguntas extremamente técnicas. Se ele falar, eu tinha um crédito tributário, um regime especial, eu pergunto, como é que era esse regime? Isso era uma norma? Cara, eu nunca vou saber se o cara me falou a norma certa ou errada. Eu posso até anotar e checar. Mas se ele tem a norma de cabeça, esse é um indício de que ele entendeu. Que ele é um cara que, para o financeiro, para o contábil, ele precisa ser um cara estudioso, precisa ser um cara inteligente na disciplina específica dele. Então, acho que cada função tem a sua perguntinha mágica. E é importante, essa é uma dica muito séria. É importante que, dentro de um processo de entrevista, você entenda que o processo de entrevista nada mais é do que um processo de comparação. Então, se você faz a entrevista com o candidato A e faz uma cesta de perguntas diferente do candidato B e diferente do candidato C, você não consegue compará-los. E aí se torna inviável você escolher. Você vai escolher por feeling. Eu gostei mais da camisa dessa moça. Esse cara aqui estava despenteado, está desclassificado. Não, eu preciso ter uma cesta de perguntas, mesmo que sejam 3, 4, 5 perguntas, que eu vou fazer a mesma pergunta para os 3. E aí eu posso compará-las. Quais são essas perguntas? São os fatores de sucesso da vaga. É o que eu tenho que ter nessa vaga. Se não, meu amigo, usa uma triagem por inteligência artificial, contrata o sistema do IAP, ele faz essa comparação para você não precisa fazer entrevista nenhuma. Se quer fazer entrevista, tem que seguir um roteirinho. Muito bom, meu caro. Então, essas são as dicas para você que precisa contratar, seja empresário ou liderança aí dentro de uma empresa, com um especialista cuja empresa já entrevistou quantas pessoas aí nesse tempo? Entrevistadas? Outro dia a gente fez essa conta. A gente já entrevistou mais de 90 mil pessoas. Nossa, Deus. Caramba. Que loucura. Muita coisa. Um estádio muito cheio. Agora, esse ano atual nosso, né, esse ritmo que a gente tem, e muito por implantação de inteligência artificial, de processos, lançamento do IAP, a gente aumentou muito nossa quantidade e qualidade das entrevistas. Por causa da tecnologia, né? Ela tirou muito trabalho repetitivo da gente nos últimos anos. A gente tem hoje uma média de 1.000 entrevistas por mês. Nossa. Então, todo mês entram 1.000 pessoas sendo entrevistadas e tal. É muita coisa. Muito dado, né? É muito. Muita informação. E o bom é que a gente acompanha tudo. Maravilhoso. Um dia eu abro a caixa preta. Muito bom. Pra vocês. Obrigado pelo papo, meu caro. Galera, escutem aí, clica de novo. Vou colocar aqui o link para a gente falar daqui de Fit Cultural com o Daniel Monteiro, fundador da Yellow. E vão vir algumas coisas meio interessantes aí sobre esse assunto de cultura. Nos vemos em breve. Valeu, um abraço. Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para você, sem tecniquias e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.